E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a multa que a igreja levou de 5 milhões de dólares do governo norte-americano. Isso foi noticiado bastante aqui nos Estados Unidos, não sei se chegou muito no Brasil, mas eu quero explicar para vocês o que aconteceu, porque vocês podem ter ouvido aí, alguns de vocês até pediram nos comentários para que eu falasse sobre isso. Antes, deixa eu dizer que também nos comentários, alguns de vocês disseram: "Ah, Lucas, por acaso você é o passador de pano oficial da igreja?" Nem o canal Videira Verdadeira, nem eu, nós somos passadores de panos oficiais, porque nós não somos ligados à igreja. A igreja tem seus próprios advogados, seus assessores, seus porta-vozes. E além do mais, a igreja é o reino de Deus na terra. Esse canal e muitas outras iniciativas, elas não pretendem proteger a igreja, mas é verdade que eu quero defender o evangelho de Jesus Cristo. A igreja é a portadora do evangelho. O evangelho ele é perfeito, mas os homens e as mulheres que compõem a igreja não são perfeitos. E a gente tem que fazer um esforço para diferenciar o que são as falhas dos homens e o que é o reino de Deus, para que nós não condenemos as coisas de Deus. Feita essa explicação, vamos lá ver o que realmente aconteceu. No dia 21 de fevereiro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que chama US Securities and Exchange Commission, é uma agência independente de regulamentação e controle dos mercados financeiros. A gente tem algo parecido no Brasil também. Ela anunciou essa multa contra o Enzai Peak Advisors e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. O Enzai Peak, não estou falando do Enzai, que é a escola da igreja, tá? Que está lá em Salt Lake City, não é o Enzai College. O Enzai Peak é um fundo da igreja e é uma empresa de gestão de investimentos e administra o portfólio de investimentos da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Essa empresa ela foi fundada em 1997, ela está sediada em Salt Lake City, por isso que chama Ensign, porque tem um monte lá que chama Ensign, é o pico de estandarte, né? E administra uma gama diversificada de investimentos, que inclui ações negociadas publicamente, títulos e outros ativos. Esse fundo ele foi reorganizado em 2000 e foi dividido em várias empresas menores, que são subsidiárias. Isso é importante a gente saber para entender os fatos como realmente aconteceram. Algumas pessoas elas podem se perguntar assim: mas por que a igreja ela precisa de uma empresa para administrar seu dinheiro, seus ativos? Qualquer organização tem despesas e receitas, e mesmo igrejas, tá? Precisa ser administrado. E a empresa foi criada justamente para ajudar a administrar esses recursos financeiros e garantir uma sustentabilidade a longo prazo, para que os programas, a missão da igreja, ela possa ser cumprida. Então, para maximizar a administração desses recursos financeiros, foi uma boa ideia criar essa empresa. Então, o Ensign, como eu vou chamar a partir de agora nesse vídeo, mas lembra que não é escola, tem sido muito eficaz em ajudar a igreja. Manteve até agora um alto grau de independência financeira e autossuficiência, enquanto planeja com antecedência as metas de longo prazo da igreja. Essa abordagem permitiu que a igreja apoiasse seus membros no mundo todo e mantém uma sólida posição financeira para o futuro. Quanto dinheiro é investido no Enzai Peak, né? Logo é a primeira pergunta que vem à mente. Nossa, a igreja é rica. Quanto dinheiro tem lá? O seu registro mais recente, que foi no quarto trimestre de 2022, o Ensign informou que tinha 44,4 bilhões de dólares investidos em ações e títulos. Também essa empresa detém outros investimentos e o valor total está sendo estimado em mais de 100 bilhões de dólares. Eu lembro que quando a especulação sobre quanto dinheiro a igreja tem surgiu há alguns anos atrás, quando um ex-funcionário da igreja saiu e começou a divulgar por todos os meios de comunicação: a igreja tem muito dinheiro, não sei o quê. Naquela ocasião, o Bispado Presidente lançou vários vídeos e artigos explicando como que é usado o dinheiro na igreja. Talvez até deva traduzir para vocês algumas dessas coisas, porque eu não sei se tem em português. Bom, digam aí se vocês querem vídeos sobre as finanças da igreja, como é administrado, eu posso trazer para vocês.
O senador Mitt Romney, nessa época, ele também disse: acabei de saber que minha igreja tem um fundo de segurança de 100 bilhões. Estou feliz porque eles não apenas economizam para um dia de chuva, mas para uma década chuvosa, né? Uma expressão que tem aqui em inglês, ele brincou, em vez de dia, década. Realmente, a igreja ela tem um viver previdente e ela administra muito bem o seu próprio dinheiro. Deixa eu lembrar para vocês que não é todo o dinheiro da igreja que é 100 bilhões. A igreja tem outros recursos, né? Mas esse fundo, que é o principal, o Ensign Peak, ele administra esses importantes ativos da igreja. E vocês podem perguntar, tá bom, eu já ouvi falar que a igreja tem ações em várias empresas, como é que a igreja investe, né? E é interessante que a igreja também esclareceu isso. O Ensign Peak, em específico, ele tem uma reputação de práticas de investimento sólida e conservadora. Ele investe principalmente em ações de primeira linha. Em seus registros mais recentes, alguns dos maiores investimentos foram empresas como a Apple, a Unit Health, a Johnson Johnson. E a igreja tem uma política administrativa. Por exemplo, ela evita dívidas de acordo com os princípios da fé e ela faz investimentos, mas ela não faz esse investimento em coisas contra a sua doutrina. Por exemplo, empresas de tabaco, de jogos de azar, isso não. Bom, deixa eu falar um pouco sobre a agência reguladora que aplicou a multa. A Securities and Exchange Commission é uma agência do governo federal dos Estados Unidos que é encarregada de supervisionar os mercados financeiros, incluindo as ações, os títulos e outros investimentos similares. O papel é garantir que os mercados sejam justos, ordenados e eficientes para que os investidores sejam protegidos, né? A gente, como eu falei para vocês, tem algo bem parecido no Brasil. Por que eles estavam investigando o Ensign Peak especificamente? Bom, lá em 2019, a agência federal ela contatou o Ensign porque tinha certas preocupações com alguns relatórios que foram divulgados. Então, com base no conselho dos seus advogados, entre o ano 2000 e 2019, cada subsidiária do Ensign apresentou seu próprio formulário, que eles chamam aqui nos Estados Unidos de formulário 13F, em vez de preencher um formulário agregado que compunha todas as empresas. A investigação se concentrou nessa prática anterior de relatórios separados. Então disseram assim, ó, vocês estão preenchendo vários relatórios, vocês deviam preencher um só com todas as empresas agregadas. Com base na orientação da agência, o fundo da igreja começou a relatar, por meio de um único relatório, o que devia ser relatado em 2020. Então não é que a igreja deixou de relatar o que devia, é que a forma foi inapropriada, né, segundo essa agência. Elas não deviam fazer vários relatórios separados, mas devia fazer um só agregado. Esse tal formulário 13F é um relatório trimestral que deve ser preenchido por gerentes de investimento institucionais com mais de 100 bilhões em ações, títulos e outros valores mobiliários. Portanto, não é uma coisa que eu vou preencher tão já. As informações divulgadas nesse formulário 13F são usadas pelos reguladores e outros participantes do mercado para que eles possam monitorar as atividades que acontecem lá no mercado financeiro. A agência federal, que eu estou falando para vocês aqui, ela costuma fazer investigações, principalmente quando é um grande fundo de investimento, né? Não foi apenas a igreja que sofreu investigação. Sempre, eles estão investigando toda hora, eles servem para isso, para monitorar, para investigar. Agora, algumas notícias disseram que o Ensign Peak, ele escondeu ações. Isso é mentira, não houve nenhuma alegação desse órgão, não desse órgão, né, dessa entidade regulamentadora, que a igreja estava fazendo isso. Nem as subsidiárias estavam fazendo isso. A denúncia, a investigação e a multa, elas se referem aos relatórios 13F, ou seja, que não foram preenchidos adequadamente. Mas não que houve desvio de dinheiro, alguém tentou esconder, nada disso. Cuidado com algumas notícias, porque certas notícias declaram que a igreja tinha empresas de fachada para lavar dinheiro. Mas não tem nenhuma alegação
formal da agência que investiga isso sobre lavagem de dinheiro, né? A igreja, na verdade, o que ela fez, como eu falei para vocês, ela abriu várias empresas menores para poder estruturar a sua organização. Mas elas são usadas para fins legítimos. Lembra que também elas prestaram contas e apresentaram relatórios. E isso é uma prática comum de criar outras empresas, né, para que o grupo administre melhor os seus investimentos, os seus ativos financeiros. Então, a alegação da agência reguladora não é que o esquema organizacional do Ensign é fraudulento, né, é ruim, mas que eles usaram essa organização, mas que essa organização deveria ter relatado de maneira diferente, mas que eles deveriam ter relatado diferente. Então não há nenhum problema criminal ou moral. Aí você pode se perguntar, mas se tudo era legal, por que a investigação aconteceu? As subsidiárias, elas estavam todas sob o controle do Ensign. E a agência federal, ela tem uma posição de que se elas estão sob o mesmo guarda-chuva, elas têm que ser relatadas no mesmo papel, não pode ser vários relatórios diferentes. Então, nenhuma acusação foi feita de que o fundo da igreja tenha abusado dos arquivamentos separados para obter alguma vantagem, mas os arquivos separados poderiam, em teoria, sim, tornar isso possível. Então, para evitar isso, eles falaram, ó, relata tudo em um lugar só. Algumas pessoas, elas podem ser levadas a pensar, por causa que essas notícias estão bem distorcidas, que os conselheiros do Ensign Peak, eles se beneficiaram financeiramente, né? Porque apresentaram relatórios separados, então houve algum desvio de dinheiro. Mas veja que as alegações do governo americano, elas não falam disso, de fraude contábil, de manipulação do mercado ou de outras práticas relacionadas à gestão de investimentos. Na verdade, a multa é especificamente, eu vou deixar aí também para vocês, eu consegui o arquivo, né, quando essa multa é imposta, eu vou deixar na referência, está em inglês, mas vocês podem ver lá que as denúncias, elas são bem restritas a esse formulário que eu disse para vocês. Bom, 5 milhões parece um valor muito alto para a gente, não é verdade? Mas para quem está no mercado financeiro, nem é tanto assim. No ano fiscal de 2022, essa agência americana que monitora, ela recuperou 4,19 bilhões em multas. E a penalidade média é essa mesmo, de 5,5 milhões de dólares. Então, ser multado não é um grande problema para um fundo de investimento, certo? É claro que nenhum fundo quer ser multado. Quem gosta de ser multado? Quando você recebe uma multa de trânsito, você não fica, ai, nossa, não gostei dessa multa. Pois é, mas essas multas são comuns. Cerca de 5% dos fundos de investimento são multados a cada ano aqui nos Estados Unidos. Os especialistas, eles comparam isso como uma multa de trânsito, né? É claro, proporcionalmente uma multa de trânsito é bem diferente de 5 milhões, mas nesse meio de investimentos, de mercado financeiro, é comum que isso aconteça. Esse tipo de investigação também é bastante comum, ainda mais quando é um fundo bem grande, como o Ensign. Eles ficam de olho mesmo, porque é uma grande quantia de dinheiro que está sendo movimentado. Alguém pode perguntar se os líderes máximos da igreja, né, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos estavam cientes dessas coisas. A própria igreja, ela fez uma declaração oficial do que aconteceu, também vou deixar na referência aí, está em inglês. E diz o seguinte: a liderança sênior da igreja recebeu e contou com assessoria jurídica quando aprovou o uso de empresas externas para fazer os registros. O Ensign Peak cuidou da mecânica e do processo do arquivamento. A liderança sênior da igreja nunca preparou ou arquivou os relatórios específicos em questão. Então a igreja tem assessoria para lidar com essas questões de investimento. Eu não sei de nenhum membro do Quórum dos 12 Apóstolos da primeira presidência que tenha trabalhado no mercado financeiro. Eu sei que eles têm várias profissões diferentes, mas eu não me vem agora à mente isso. E mesmo que tivesse, a igreja ainda assim contaria, e o bispado presidente contaria com a ajuda de advogados, de especialistas, de consultores. E
eles deram essa recomendação. E a igreja falou, então vai em frente, né? Se é a melhor coisa, se os melhores especialistas estão dizendo isso, vai em frente. Então deixa eu deixar claro para vocês. As evidências sugerem que o Enzai Peak Advisors não violou propositalmente os requisitos de divulgação do governo americano, tá certo? Ou seja, o Enzai Peak e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não são culpados de infringir a lei. E eu vou explicar para vocês. A declaração da agência reguladora, ela não inclui nenhuma acusação de que eles estavam quebrando a lei. Tem um advogado americano que explicou, e eu vou deixar o link na matéria também, onde eu estou tirando essa citação para que vocês possam ver a matéria completa se quiserem. Mas ele disse assim, sim, existem regras que ditam como gestores de dinheiro divulgam a existência de fundos, mas não há exigência de culpa para desencadear uma penalidade ou uma violação dessas regras, explicou ele. E continua. Às vezes, erros são cometidos e muitas vezes inadvertidamente. Mas isso não significa que houve intenção na violação da regra e certamente não significa que um crime foi cometido. A maioria das penalidades impostas pela SEC, que é a sigla para essa agência que aplicou a multa na igreja, são resultados de violações não intencionais. Essa foi a declaração dele. Os sistemas regulatórios, eles são realmente muito complexos. E o que esse advogado ele disse faz muito sentido até para a realidade do Brasil e de outros países, não é só aqui nos Estados Unidos. O advogado ainda disse, alguns dos regimes de divulgação mais complexos encontrados em qualquer lugar do planeta estão aqui nos Estados Unidos. Então, mesmo os profissionais financeiros muito sofisticados nem sempre entendem completamente as nuances desses regulamentos. E um grande número de multas ocorre simplesmente por causa de mal entendido. Tem várias regras sobrepostas, as regras às vezes uma diz uma coisa, a outra diz outra, então pode acontecer. A igreja e o Enzai, obviamente, contrataram e contaram com a ajuda de especialistas e eles dependem desses especialistas para dar conselhos sobre as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo os regulamentos da tal agência que imputou a multa. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa pessoal para vocês. Eu sou advogado, né? Eu estou aqui terminando meu mestrado em Direito nos Estados Unidos. Falta só 2 meses, estou feliz por concluir. Bom, se tem uma coisa que eu posso afirmar com categoria, é que um diploma não te torna infalível. Mesmo que você tenha estudado muito e tenha muita experiência em determinada área do saber humano, no que tange às leis e regramentos, especialmente a área tributária, fiscal, que envolve direito administrativo e empresarial, há muitas normas que se sobrepõem, se contradizem e que podem ser interpretadas em um sentido ou no outro. Isso é normal numa sociedade complexa, democrática e plural que nós temos. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão achar que várias igrejas, várias religiões levaram multas tributárias ou multas de outras espécies por diversas razões em diferentes lugares, né, a nível municipal, estadual, federal. Só porque determinada entidade religiosa está sendo investigada e acaba sendo multada, isso não significa que a entidade é má, que fez um crime, que... Não, gente. Pensa bem nisso daí antes de você afirmar uma coisa dessa. A multa, geralmente, da espécie que for, pode ser questionada administrativamente, judicialmente, pode até, numa diferente análise, né, às vezes numa outra instância de julgamento, ser retirada, diminuída, enfim. Tem muita coisa que pode acontecer. Agora, outro aspecto. Pensa no inventário. Vocês esqueceram de recolher o imposto de transmissão causa-morte, que tem que ser recolhido no Brasil quando é feito um inventário. Ou vocês recolheram parcialmente, enfim, houve algum erro. Qual que é a consequência? Vocês têm que se adequar à lei. Você vai ter que pagar o imposto devido, você vai ter que regularizar, vai ter que pagar multa se tiver. Mas porque vocês erraram, e mesmo contratando um especialista ele tem errado, isso não significa que vocês são criminosos, né?
Então, não pagar ou não agir de acordo com determinada regra que existe no âmbito administrativo não faz você um criminoso. É por isso que existem prazos, recursos, restituições, revisões, processo, né? Porque acontece, nas nossas interações podem acontecer equívocos. Eu lembro que alguns anos atrás saiu a notícia de que o presidente da igreja estava sendo processado, né? O presidente Monson. Um louco lá da Europa disse, vou processar o presidente Monson. Pô, não deu nada aquilo, né? Todo mundo pode ser processado. Pode ser que você vá para o banco do réu, você não tem culpa nenhuma, nunca viu a pessoa, mas o louco alegou essas coisas e você foi parar no banco dos réus. Só porque você está sendo processado, significa que você é criminoso? Não. O devido processo legal, ele exige que as coisas sejam apuradas, investigadas, e até que haja uma sentença, você não pode ser considerado culpado. Agora, voltando aqui para o caso, né? É verdade que a igreja ela não foi apenas acusada, investigada, mas ela também foi punida administrativamente. Ela recebeu uma multa de 5 milhões. A igreja ela optou por não recorrer, por fazer esse acordo, por encerrar o caso, pagar a multa. Os analistas disseram que essa é a melhor atitude, né? Reconhecer que houve um equívoco lá no passado, porque em vez de preencher um relatório, preencheu vários. Arrumar, então, colocar tudo no mesmo relatório e pagar a multa, acabou o caso. Agora, se você está perguntando se isso vai prejudicar o status da igreja como entidade sem fins lucrativos, a resposta é não. Ela continua sendo uma associação e você pode pensar assim, poxa, se ela é uma associação e não busca o lucro, como que ela tem tanto dinheiro? Gente, a igreja ela não é uma empresa que busca o lucro, mas nada impede na lei de que ela realize atividades que gerem lucros, até para que ela possa cumprir o mandamento do Senhor de permanecer independente, sem dívidas e com uma reserva para o futuro. Então, aquela pobre igreja do século XIX endividada, ela progrediu e hoje é uma instituição forte. E isso permite que muitos dos programas humanitários e educacionais sejam cumpridos. Eu quero fazer um outro vídeo mais sobre o quanto que a igreja investe em caridade, bilhões, enquanto que ela investe em educação, né? Mais de um bilhão. Então, enfim, mas eu posso tratar isso em outro vídeo. Ainda tem mais coisas que eu quero falar para vocês sobre esse caso. Porque alguns membros sinceros, eles ficam preocupados com relação às finanças da igreja, como que elas são administradas. E, enfim, quero fazer mais vídeos explicando sobre isso. Sobre esse caso específico do Ensign, quero dizer para vocês que esse fundo tem uma reputação forte de boa gestão do dinheiro. Embora essa multa, é claro que é decepcionante, né? Ninguém quer levar multa, é normal que depois de tantos anos de boas práticas, um pequeno erro seja cometido. O Ensign ele tem um forte histórico de conformidade com a lei. Ou seja, tudo está correndo na mais perfeita ordem, todos os aspectos da lei estão sendo seguidos. E aconteceu esse equívoco, né? Passou e agora tem que pagar. Mas saiba que o dinheiro do dízimo não está sendo usado para pagar a penalidade. Essa multa de 5 milhões, ela vai ser paga com o retorno dos investimentos. A igreja esclareceu isso também oficialmente. Agora, essa penalidade não afeta em nada a capacidade da igreja de financiar a sua missão. Esses fundos, eles são provenientes de retornos de investimentos e eles não afetam a capacidade da igreja de cuidar dos pobres, de realizar o trabalho missionário, construção do templo, nada disso. Muita gente pergunta, ok, a gente tem que esperar mais investigações, eles vão investigar mais o Ensign Peak? Isso é possível. O fundo da igreja é um grande fundo e, como tal, provavelmente vai sofrer outras investigações. Agora, houve alguns esforços de detratores para que o Ensign fosse investigado também pela Receita Federal dos Estados Unidos e por uma comissão de finanças do Senado. Mas é bem difícil que isso possa acontecer, porque como vocês perceberam, a igreja ela cumpre a lei
e a acusação se restringiu especificamente sobre esse equívoco no relatórios. Então, a questão está completamente resolvida, a prática dos relatórios está em conformidade com a lei e provavelmente não vai ser investigado pelo Senado, coisa assim, não vai ter uma CPI contra a igreja. Agora, uma pergunta que eu acho que é até central, né? Se esse tipo de multa é tão comum, Lucas, por que que a mídia dos Estados Unidos ela cobriu tanto isso? Eu não tenho certeza do que acontece nas redações, mas o que eu posso dizer é que os jornalistas normalmente gostam desse tipo de história, porque pode gerar bastante visualização. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é uma curiosidade para muitos americanos, é por isso que a gente tem tantos documentários falando sobre a igreja, né? Muitas vezes falando mal da igreja. Então essas manchetes, elas geram mais tráfego. E por causa da posição da igreja sobre questões morais, uma posição forte, isso pode ser usado como para-raios, né, nessa guerra cultural. E pode motivar tanto os jornalistas quanto os leitores, enfim, para falar mais. E o Ensign Peak, ele é considerado um grande fundo que administra uma grande quantia de dinheiro. Então todos esses fatores juntos fazem com que uma notícia dessa seja atrativa. Está ocorrendo alguma mudança no Ensign Peak para que esses problemas possam ser evitados no futuro? A igreja disse que essa questão já foi corrigida há mais de 3 anos atrás, né? Embora a multa saiu agora, isso já foi corrigido lá atrás. E é lamentável que tenha havido esse mal-entendido sobre quais eram os requisitos de divulgação, né? O que devia fazer. Eu acho que esse advogado que orientou, ele deve ter perdido o emprego. Mas é inevitável, como eu falei para vocês, mais de 25 anos de história, o Ensign cometeu um erro nos requisitos de divulgação, né? Então, assim, é considerado um fundo muito seguro, impecável praticamente, né? O que essa investigação e a penalidade diz sobre as prioridades e valores da igreja? Bom, não fala muita coisa, na verdade. A igreja está investindo no seu fundo para cumprir sua missão. Além da missão religiosa, né, de pregação do evangelho, construção do templo, também tem a missão de ajuda humanitária e de providenciar boa educação. Então, não dá para falar muita coisa sobre essa multa. É claro que a igreja não gostaria que isso tivesse acontecido, né? Mas isso é muito comum, gente. E eu repito, em organizações que movimentam grande quantia de dinheiro, existe uma série de regulamentos, regras, normas, né, que devem ser cumpridas e que às vezes passa batido mesmo dos especialistas. Eu vou deixar vários links na referência, até uma declaração oficial da igreja sobre esse assunto, tá? E tá em inglês, mas vocês podem usar o tradutor. Mas era isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por vocês assistirem. Espero que tenha ficado claro essa questão, tá? E dou meu testemunho para vocês, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o reino de Deus na Terra. Eu sei que os líderes da igreja consideram com muito cuidado as doações, os dízimos, as ofertas, porque esse é um dinheiro consagrado para a obra do Senhor. E nós somos muito gratos pela igreja ter saído da obscuridade e por ter recursos para financiar a sua missão sagrada. Lembra vocês que a igreja é o reino de Deus na terra. E quando ele voltar na segunda vinda, a igreja vai ser muito mais do que uma entidade religiosa. E em preparação a isso, é bom que ela possa cumprir aquilo que ela nos ensina, porque a igreja nos ensina a ser previdente, a cuidar para o futuro, né? A fazer reservas, se livrar das dívidas. A igreja só está vivendo aquilo que ensina. Mas, dito todas essas coisas, eu me despeço de vocês e aguardo a sua atenção no próximo vídeo. Até mais, pessoal!